Vamos falar de Palmeiras e Atlético. A vitória do Galo ontem deu moral, hein? Grande vitória do Atlético sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Logo no primeiro minuto, uma pedrada do Hulk de fora da área abriu o placar 1-0. E aí no segundo tempo, o Saravia resolveu fazer uma jogada de craque, rapaz. Interceptou o ataque do Palmeiras, fez o lançamento e ele já intercepta o passe, ajeitando o corpo para lançar. Ele já intercepta o passe olhando pro Paulinho correndo no meio dos zagueiros. Porque ele faz o lançamento, o Paulinho sai na cara do gol. Antes de narrar o gol, eu fiquei pensando no lance da Libertadores, né? Ele vai pra cara do Everton. Sim. Na Libertadores ele dribla o Everton e chuta pra fora. Ontem ele tomou uma decisão diferente, resolveu deslocar o goleiro com um chute cruzado no alto. Uma bela finalização, aliás, tirando do bom goleiro que é o Everton. E o Atlético bateu o Palmeiras por 2-0. Breno Galante já tá com a gente aqui nos estúdios da FM O Tempo nesta quinta-feira. Quero que você nos conte sobre a noite de quinta-feira que você viveu no Allianz Parque, porque nós vivemos juntos algumas noites péssimas no Allianz Parque recentemente. Breno, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Dimara, Lélio, Seabra, turma de casa. Que bom que o Atlético quebrou esse tabu, né? Porque desde 2016 era muito tempo. E uma vitória eu acho que convincente, porque se alguém pensou em falar que o Palmeiras pode até não viver um grande momento, mas era o time titular do Palmeiras, com exceção do Dudu, né? Um time que tem muita qualidade, a parte defensiva do Palmeiras é um grande time. Sim. E o Atlético conseguiu recuperar aqueles pontos que perdeu pro Curitiba. Ele recupera contra o Palmeiras. Eu vi um primeiro tempo que talvez seja o melhor primeiro tempo do Atlético. Acredito que sim. Né? Com o Filipão, uma consistência do time. Claro que fazer o primeiro gol, como o próprio Filipão falou na coletiva, isso ajuda bastante. Me lembrei muito daquele jogo contra o São Paulo, que o Atlético faz o primeiro gol com o Hulk com 2 minutos, foi a mesma coisa, né? Placar inclusive o mesmo. O Atlético soube administrar essa questão de sair na frente e controlar o jogo. Eu gostei muito do que eu vi e principalmente da entrada do Zarate. Admar, hein? Que sempre tava pedindo para tirar o Pavon e colocar o Zarate, hein? Ó, deu certo, viu, Dimara? Filipão te escutou, sei que você ligou para ele, bateu um papo com ele. E eu gostei muito. Acho que isso foi um grande diferencial pro Atlético ontem, que ele fez uma grande partida do Zarate. Só para completar isso, não é nem a questão dele, né, especificamente na função que ele faz, porque eu acho que o Luiz Felipe Scolari tem um mérito muito grande nessa questão do Atlético, né, que foi entender o que cada jogador representava. Ele já falou várias vezes, né, eu me acostumei a eles se acostumaram a mim. Ele não foi um treinador que chegou e falou, não tem nada, eu não tenho jogador pra cá, né. Ele pegou e falou, é com isso aqui que eu vou, então é com isso aqui que eu vou e eu vou adequando. Então, obviamente a gente sabe o trabalho que ele faz, né? O Pavon em termos defensivos, táticos, do puxar a marcação, aquela coisa toda, mas ofensivamente ele estava representando pouco pro Atlético, né? E aí à medida que o Atlético vai acertando o seu setor defensivo, não havia tanta necessidade, estava ficando ruim para ele, porque ele estava no sacrifício também ali na história, né? Por isso que eu achava que o Zarate era o nome. Você tocou no ponto. Vamos ouvir o que o Filipão explicou sobre essa mudança, porque havia um sacrifício relacionado ao Pavon também que a gente não sabia. Filipão falando depois do jogo. É que o Pavon vinha e vem sentindo um pouco o seu pubis. Então, em determinado momento do jogo, ele sentindo bastante o pubis, ele tem uma caída de produção e a gente então esperou o crescimento do Zarate, porque o Zarate passou por momentos muito ruins de lesão, de família, e agora vem se recuperando, vem conversando um pouco mais com todo mundo. Ele estava muito triste e aí a gente não pode fazer muita coisa e a gente só optou pelo Zarate, pelas qualidades do Zarate, pelas situações que o Zarate nós imaginávamos desde 21, quando víamos algumas fitas, e ele correspondeu plenamente, mas é uma questão que a torcida pode não entender ou pode entender se quiser, mas é uma questão pessoal que a gente vai trabalhando para dar ao jogador a oportunidade de, quando ele entrar, mostrar suas condições. E é o que eu tenho dito lá para todos os jogadores. Quem entra, mostra que tem condições de ficar, pode ficar. Quem está fora vai esperar.
Quem tá fora vai esperar, palavras do Filipão. Você gostou, Lélio, da atuação do Atlético ontem? Tem muita gente falando e o Filipão até foi perguntado se essa foi a melhor atuação do Galo com ele. Ele falou que foi uma das, né? Ele não quis dar muito braço a torcer, não. Mas foi sim, sob o comando dele, sem dúvida alguma. Talvez o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo também, né? Num jogo que sempre é muito complicado. Isso é coincidência, Lélio? As melhores atuações serem contra Palmeiras e Flamengo? Pois é, nos jogos onde você tem que estar sempre mais competitivo, mais concentrado. Mas eu gostei, essa formação ali. E quem fez também um ótimo jogo foi o Alan Franco, que ainda quase fez um golaço, né? Pegando de primeira, na veia, explodindo no travessão. Além disso, ele conseguiu ser um jogador muito firme ao lado do Otávio. O Filipão fez esse 4-4-2 aí com o Zaratio e o Igor Gomes como armadores, né? E mais à frente o Paulinho com o Hulk. O time ficou bem firme primeiro tempo. O Palmeiras não assustou e no segundo tempo era de se esperar de fato uma pressão do Palmeiras que existiu, mas criando apenas uma grande oportunidade já no final do jogo e quando a partida estava 2-0 para o Atlético. Foi a melhor atuação do Atlético sob o comando do Luiz Felipe Scolari e me arrisco a dizer que foi a melhor atuação do Galo na temporada. Sabe, porque realmente ontem o time conseguiu se defender e foi empilhando ali durante o primeiro tempo várias e várias situações e boas situações para finalizar e fazer gols. Quer dizer, o que eu tô querendo falar é que ficou barato pro Palmeiras ontem, viu, Pedro Abílio? Teve um momento, Seabra, que a gente analisava essas vitórias recentes do Galo com o Filipão e falava, poxa, tá no limite, hein? O Everson tá saindo melhor em campo de alguns jogos. O Everson tá tendo que fazer grandes defesas pro Galo ganhar de 1-0, de 2 em alguns momentos raros, mas vinha ficando mais apertado. Ontem eu me lembro de chance mais clara, aquela do Flaco Lopes já nos acréscimos do segundo tempo, né? Que ele sai cara a cara com o Everson e chute fora da área, né? Porque bela defesa, eu achei que o Everson trabalhou pouco ontem. Trabalhou pouco, né? Mas quando foi exigido também tava lá, né? Ele mostrou o serviço. Eu acho que ontem eu até na transmissão tava com o Pedro e com a Giovana, eu dividi pra mim primeiro e segundo tempo bem diferentes. Eu vi o primeiro tempo do Atlético muito consistente, um time muito certinho. O Atlético, no primeiro tempo, eu concordo com o Lélio, saiu barato pro Palmeiras, o 1-0 do primeiro tempo. O Atlético poderia, assim, se tivesse um pouco mais de capricho ali no último passe, né? Na finalização, poderia ter feito 2 até 3 no primeiro tempo, porque em determinado momento até falei, o Palmeiras tá nas cordas, o Palmeiras não esboçava, não se encontrava em campo. Parece que o Palmeiras estava entendendo o que estava acontecendo e ali por volta de 30 e poucos minutos, aí o Palmeiras acordou no jogo e tentou alguma coisa. Mas o Atlético dominou totalmente o primeiro tempo. E no segundo tempo o Atlético demorou a voltar pro jogo. E aí voltou do intervalo, meio que administrando aquele 1-0. E aí eu acho que faltou muito ao Scolari também ver um pouco o Atlético não estava bem. O segundo tempo o Atlético não estava bem. E faltou ele mexer no time. Ele mexeu no intervalo, botou o Rubens. Achei uma substituição, a gente nem entendeu o jeito que o Rubens há muito tempo não jogava, mas enfim, ele mexeu, colocou o Rubens em campo e eu acho que deveria ter mexido um pouco mais antes ele foi mexer com 30 minutos de jogo. Então, ali o Palmeiras ameaçou, o Palmeiras chegou, poderia ter empatado o jogo, aí o Sarabia deu aquele lançamento, o Paulinho frio na cara do Everton, gelado, colocou no canto, fez um golaço. A vitória é o que interessa pro Atlético, mas eu acho que o segundo tempo do Galo deixou um pouco a desejar. Mas aí até porque, né, dentro das opções que o próprio Palmeiras tem, ou o tipo de jogo que ele faz, ou o treinador que ele tem, né, que estava falando o tempo inteiro e tudo mais, seria óbvio que ele viesse de forma diferente para a segunda etapa. É uma grande equipe, né? O importante é que o Atlético conseguiu passar por essa pressão do Palmeiras, né? E em termos de marcação e de tudo que se faz, né, do próprio nervosismo que você tem estando no Allianz Parque, sabendo da força que esse time tem lá dentro, né? Ele voltou um time diferente também. E acho que o próprio Atlético demorou para entender como é que o Palmeiras estava jogando. E o Atlético
tem essa questão, quando ele volta do segundo tempo, ou ele volta melhor, né? Ou se ele não tá, ele meio que rateia por aí. São situações de um jogo, mas você tá enfrentando um super adversário. Eu acho que é óbvio que o Palmeiras voltaria pra cima, porque tava perdendo o jogo, não tem dúvida, jogando em casa, precisando do resultado. Agora, também eu esperava que o Atlético voltasse da forma como foi o primeiro tempo. Porque se o Atlético voltasse do mesmo jeito que foi o primeiro tempo, tudo bem que o Palmeiras voltaria de outra forma, mas as coisas se equilibrariam ali. O Atlético não correu muito perigo ali, eu acho que não teve chance clara de empate, só no final, mas correu perigo de sofrer um empate. E aí, pra mim, faltou mexer no time, faltou o Atlético se achar no jogo, demorou demais. O Atlético foi se encontrar quando o Scolari mexeu aos 30 minutos do segundo tempo. Até ali sofreu perigo. E teve um detalhe que a gente comentou muito semana passada aqui, que ficou muito latente lá no Allianz, que era a pressão do lado de fora do momento que vive o Palmeiras. Alguns pontos, né? Um jogo muito morno em relação à temperatura do que a gente vê a torcida do Palmeiras nos jogos, né? E olha que eu já acho a torcida do Palmeiras nem tão. Mas na Libertadores, assim. Eu fiquei impressionado como eles empurraram o Palmeiras o tempo todo. Foi o menor público do Palmeiras, né, Breno? Tinha 27 mil pessoas e, sinceramente, pra mim não parecia que tinha 20. Rapaz. A torcida do Atlético, ela não parou nenhum minuto. Isso a gente tem que fazer um destaque, que os torcedores que foram lá, em minoria, claro, não pararam de gritar em nenhum momento, incentivaram. Mas a atmosfera do lado do Palmeiras parecia assim, um time que nem tá entre os quatro. Tava um time desclassificado, a torcida o tempo todo calada. Quando termina o primeiro tempo, aí vem aquela homenagem pra Leila, né? E aí eu acho que o Filipão já entendeu como o Palmeiras viria também pro segundo tempo, porque aí, né, Seabra, era jogar a vida, né? Porque a pressão estava muito grande, o torcedor começou a empurrar o Palmeiras e não sei se vocês perceberam, o Hendrick, o tanto de passe errado que ele tava dando, você vê que o garoto sentiu essa pressão da torcida, então eu acho que isso foi um fator importante pro Atlético. E, gente, não ter o Abel no banco, isso também é algo que faz diferença. Que paz, hein? Eu acho que eu vi depois eu tava vendo lá no jogo, no telão, o semblante do técnico do Palmeiras quando o Hulk faz o gol, né? Ele olha assim assustado. Se fosse o Abel, rapaz, sairia. Já tava esculhambando todo mundo. Agora, você sabe que horas que eu vi que o Hendrick não tava nervoso em campo, sentiu? Quando logo no início, no primeiro tempo, alguém lançou uma bola, o Everson recolheu a bola e o Hendrick tava correndo pra bola. O Everson pegou a bola e foi cumprimentar ele. Aquela coisa normal de jogador. E ele deu um tapa na mão do Everson e saiu bravo, xingando e tal. No início de jogo. Que é isso? Que o Everson usa. Recursos que o Everson usa sempre pra irritar os adversários. Né? Ô Breno, eu tô com uma curiosidade já tem uns dias pra te perguntar. E foi bom que culminou de 2 resultados extremos, né? Uma derrota em casa pro Coritiba e depois uma vitória fora contra o Palmeiras. Eu sei que hoje existem muitas limitações de acesso aos jogadores e enfim, mas eu queria saber de você, que convive um pouco mais perto desse elenco, como é que você tem visto o clima dentro do Atlético nesse momento? Cara, eu até tive a oportunidade de entrevistar o Lamonier na chegada do Atlético, né, o diretor de comunicação, e ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Nessas viagens a gente tem a oportunidade de conversar com jogadores, com comissão técnica, e todo mundo sempre elogia o dia a dia com o Filipão. Claro que o torcedor que tá ouvindo fala assim, poxa, mas o que importa é o resultado dentro de campo, o resultado não tá vindo. Mas a gente sabe também que quando você não tem um ambiente muito bom dentro do grupo, é difícil ter um resultado. Né? Vestiário é importante. O Flamengo que não nos deixa mentir. Exatamente. Né? E o André Lamonier disse que é o melhor ambiente possível e que o Atlético nunca teve um ambiente tão bom quanto esse com o Filipão. Claro que ele tá falando desde a gestão que ele entrou, né? Sim, e é o que eu percebo, porque independente do momento que o Atlético vive, você vê que os jogadores, quando você conversa, eles têm aquela situação de ter uma confiança no treinador. Não é qualquer treinador, é um cara que tem uma baita experiência, é um cara que foi campeão do mundo, é aquela história, né? Tem treinador que chega no vestiário e vai dar uma palestra, o jogador cutuca o outro e fala assim, quem que esse cara acha que ele é? Ganhou o quê? Ganhou o quê? Ali não dá pra falar. Com o Filipão não dá pra falar. Então o que eu vejo, Pedro, conversando com todo mundo, e aí o André Lamonier só veio a confirmar o que eu já ouvi de todos, que realmente o ambiente é muito bom e o Filipão é um cara querido por todos. E aí quando a coisa da liga como essa
num jogo como esse de ontem, a gente cria uma expectativa muito grande que a coisa possa desenrolar. O Atlético tá aí a 1 ponto do G6. Se vence o Cruzeiro, você começa a brigar pelo G4, aí o Lélio vai ser obrigado a falar em vaga na Libertadores aqui, porque a coisa vai ficando mais latente, né? E o churrasco que ele faz de costela, que ele manda vir especialmente do Rio Grande do Sul, também é maravilhoso. E ele, obviamente, faz para os jogadores. E olha a vitória. A vitória que escapou do Coritiba agora, hein? Com 3 pontos a mais aí, onde que o Atlético estava nesse momento. Mas você sabe que hoje eu conversei com uma pessoa dentro do Atlético, ela me disse o seguinte, eu refleti sobre isso, Seabra, ele disse assim, nós recuperamos o ponto contra o Coritiba, mas foi até melhor ganhar do Palmeiras porque nós tiramos ponto do adversário direto. Segurou, né? Segurou, né? Se fosse o contrário, se você tivesse vencido o Coritiba e perdido pro Palmeiras, talvez não tivesse um impacto como teve. Na então, tabela, principalmente. na tabela. Mas então, a ideia era ter vencido os dois, né? Mas principalmente no caso do Curitiba, que era o lanterna do campeonato. Claro, se a gente analisar assim, o Atlético fez nesses 2 jogos 3 pontos. Se fosse o contrário também, é normal você perder no Allianz, né? Sim. Então, nesses 2 pontos, se a gente fizer agora nesse apanhado, nesses 2 jogos, 3 pontos, aí volta a normalidade, o Atlético volta a briga. É por isso que a gente disse que foi uma grande vitória, né? Eu, obviamente, acompanhei o jogo com o Pedro Abílio na narração simultânea, né? Com o Rafa Leal, a gente estava no Mineirão e depois assisti o jogo hoje de manhã, né? Por inteiro, e eu realmente fiquei impressionada com a forma como o Atlético se portou, né? Tanto quando foi necessário que ele não apresentasse o futebol bonito, mas fosse uma equipe real em campo, né? Verdadeira no combate, na chegada, em cima de uma equipe tão falada, tão cheia de talentos, como é o caso do Palmeiras, né? Eu diria que o Filipão soube aproveitar muito bem, e ninguém conhece mais bastidores de Palmeiras do que Luiz Felipe Scolari. Então, ele sabia exatamente onde é que ele estava, né, colocando a história e tudo mais. E vou contar aqui até vamos fazer uma, como é que chama isso? Uma inconfidência? Uma inconfidência. E que eu gosto. Não sei se vocês sabem, antes de vir pro Atlético, né, estando ainda no Atlético Paranaense, havia uma conversa muito forte do Luiz Felipe Scolari com a própria Leila, presidente do Palmeiras, porque ele iria pro Palmeiras para fazer uma função a mesma que ele fazia no Atlético Paranaense. Então dá para entender que ele conhece e sabe muito bem onde que ele estava pisando no Aliança e na Isso não te dá... Você viu a foto que o Pedro Souza fez? Sim, vi. Que sensacional. Imagina, o Filipão entra dentro do vestiário e tem lá no Allianz tem uma foto do Filipão de mais de 2 metros de altura dentro do vestiário. Né? Quando a gente cobre história, a gente tá falando disso, né? Não é não? O último treinador que ganhou um título mundial com o Brasil, a última melhor posição que o Brasil ficou em termos de Copa do Mundo, é o respeito, né? Isso é muito legal da gente. Agora, a torcida do Palmeiras em relação à Leila teve uma homenagem, né? Que eu acho até uma coisa, eu não gosto desse tipo de coisa não, mas enfim, faz parte, é a opinião do torcedor, e toda hora a gente estava fazendo por aqui, a televisão filmava a Leila no camarote e a cara dela não estava das melhores não. Rapaz, o pessoal da Web Rádio Verdão, que é um dos maiores canais, né, do Palmeiras, no intervalo eu fui conversar com eles e eu dou azar de sempre ir lá e o Atlético empatar não ganhava, né? E aí ele sempre me tirava uma onda comigo, aí ele olhou pra mim e falou assim, hoje você vai sair daqui feliz, porque já era pra estar 3-0, tá 1-0 só. Agora você não quer levar a Leila com você, não? Aí eu falei, se ela puder vir com o avião, se vier com o avião, tudo bem, que o avião vale uma grana, né? Vale uma grana, mas é uma mulher muito corajosa, né? Ninguém quer ela lá, não. A situação, né, toda, como não é uma situação fácil que ela tá enfrentando. Ô, Diz, não te faz ter uma sensação leve, assim, de que o Filipão possa estar colocando, né, aos poucos, o fim desse ciclo treinador outra vez e de repente ser uma pessoa a mais no futebol do Atlético no ano que vem? Eu acredito que sim, acho que tem uma boa chance de que seja isso o que vai acontecer, né? Já era o que ele fazia no Atlético Paranaense e havia essa possibilidade, inclusive no sorteio da Libertadores, ele viajou com a Leila no avião da Leila, não sei se é esse aí, mas num avião da Leila ele viajou. E acho que pode ser um caminho, sim, vem muita coisa com a SAF aí, né? Ontem eu ainda falava com o presidente Ricardo
Guimarães e a fechamento da SAF, que pode acontecer na próxima semana, né? Essa questão toda é que vai definir todas essas situações. O que eu acho legal a gente dizer é que o Luiz Felipe Scolari se dá super bem com o Rodrigo Caetano, se dá muito bem com né, os meninos, seja o Rafa, seja o Rubens. É um contexto muito legal esse que o Atlético está fazendo, né? Eu acho que foi um casamento muito bacana. Por mais que a gente e às vezes o torcedor critica algumas situações, as situações de time e tudo mais, de formação, do que o Atlético poderia chegar, o Filipão não tem culpa de onde o Atlético poderia chegar, porque a confusão toda foi feita antes, né? O próprio Rodrigo Caetano, no Dimar entrevista, ele falou, se eu pudesse ter mudado alguma coisa, talvez seria não ter demitido um determinado treinador, né? Então, eu acho que são contextos que o Felipe já chegou. E o fato do Luiz Felipe Scolari ser esse homem corajoso, né? Que assume as coisas, que dá a cara a tapa, que coloca, você precisa dessas pessoas para brindarem, né? O Luiz Felipe Scolari, ele não tem rabo preso, ele não tem nada, ele dá a cara e ok, e tô aqui, né? Você não tem a necessidade de ter outra pessoa do lado dele para falar em nome dele ou um staff acompanhando, ele não tem essa necessidade. Sem desmerecer os outros treinadores que passaram pelo Atlético ultimamente, mas quando você vai para uma coletiva fora de Belo Horizonte e o Filipão tá lá, é maravilhoso, né? Tem um peso diferente. Tem um peso. A imprensa de fora, ela valoriza isso, né? Respeito, eu já participei de várias coletivas em que não tinha absolutamente quase ninguém, às vezes só eu e mais um repórter dentro, e é impressionante como ele traz um peso. Sim. Na áurea dele também, né? Nessa questão humana que ele tem, né? Do ser humano, do respeitar o jogador em qualquer contexto, né? Seja até que você viu ele falando aí da questão do próprio Zaratio, né? É o conhecer mais do que só o futebol. Eu acho que isso faz muita diferença. Breno, pra gente fechar esse bloco 2 do Tempo Esporte desta sexta-feira, sua expectativa pro clássico de domingo? Ô Pedro, a minha expectativa é muito boa porque mais uma vez eu vi num jogo de ontem crescendo alguns jogadores que no momento importante pro Atlético, né? E o Filipão começa a ter umas opções. Se ele puder contar com o Batalha e com o Pedrinho, olha, o Seabra mesmo colocou aí do Alan Franco, a partida que o Alan Franco fez, e ele agora tem mais opções. Até o Lélio que falou, eu concordo com o Lélio, que fez uma partidaça mesmo, mas foi o Lélio que falou do Alan Franco. Foi lá, o Lélio. O Arana também, né? Voltou a jogar bem, então eu tô vendo esse time do Atlético nesse momento agora, nessa fase aí, com alguns jogadores crescendo, e o mais importante, né? É o primeiro clássico na arena, tem uma mobilização muito grande da diretoria do Atlético para fazer uma grande festa, né? Mas festa sem oba-oba, sem já ganhou. Não. A festa da torcida, pelo espetáculo, né? E vai ser um clássico que vai entrar pra história por ser o primeiro clássico. Uma responsabilidade muito grande dos jogadores, né? Ninguém vai querer perder pro Cruzeiro dentro da casa no primeiro jogo, né? Então eu tô com muito otimismo, e principalmente ter visto o Hulk e o Paulinho fazendo gols e tendo a participação que eles tiveram ontem, Pedro. Comemoração do que você já tinha falado, né? Das marcas aí que a gente tinha comentado durante a semana sobre a foto, aliás, os 50 gols, 90 gols do Hulk, 50 jogos do Paulinho. Agora sim a foto, pra quem tá no YouTube de O Tempo, Pedro Souza, fotógrafo do Atlético, foi quem fez. Pra quem tá no rádio, é o Filipão chegando ontem com a delegação do Atlético, e atrás a foto dele lá no vestiário do Allianz Parque. História, né? Breno Galante, até domingo. Até domingo, um abraço pra todo mundo aí. Valeu, pessoal.